nome? Carlos Roberto Sanches, Idade? 66 anos. Tempo de docência? De docência, 40 e qualquer coisa, na UFMT desde 1978, tem mais de 30 anos. Cargos eletivos na Dufimate? Eu fui presidente da Dufimate no ano de 1987, mas aqui eu acho que eu tenho que destacar algumas questões. Primeiro, que neste período, que era um período pré-constituinte, e o conjunto dos professores, assim como da sociedade civil brasileira, naquele momento, lutava pela redemocratização do país. E o movimento dos professores, naquele momento, consegue, em conjunto, estabelecer princípios fundamentais da Constituição de 88. Em primeiro lugar, a autonomia universitária e a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Em 87, nós tivemos o primeiro plano de carreira única para as universidades federais do Brasil. E essa é uma conquista histórica que a gente não pode deixar de lado, nem de mencionar aqui, porque, na realidade, nós vamos desembocar nesse contexto diretamente em contraposição àquela conjuntura que a gente tinha naquele momento. Cargos eletivos no ANDES? Eu fui 3 vezes vice-presidente regional do ANDES, na Secretaria Regional Pantanal, que envolve todas as seções sindicais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, nos anos de 2000 a 2002, de 2002 a 2004 e de 2010 a 2012, até junho de 2012. Qual a chapa você encabeça? Nós estamos encabeçando a chapa que tem o nome de Quero Ouvir a Tua Voz, apesar das barras pela I, e uma inspiração do Gonzaguinha, que inclusive está relacionado com aquele momento histórico anterior de organização da sociedade civil brasileira, mas que hoje cabe a pena resgatar essa contribuição do Gonzaguinha. E a chapa é a chapa 1, que o pessoal deve votar nas próximas eleições para o Dufimate no dia 13. Quem são os componentes da sua chapa? Sim, eu, como candidato a presidente, professor Odilson da Faculdade de Direito, candidato a vice-presidente, o professor Robson do Departamento de História do ICHS como primeiro secretário, o professor Lázaro Camilo da Faculdade de Economia, que vai ser o nosso diretor de imprensa, a Maria Luzinete, do Departamento de Ciências Biológicas da Saúde, Básicas da Saúde, que é a nossa diretora tesoureira, a professora Gleiva, que é do Instituto de Educação, a nossa diretora de assuntos socioculturais, e a professora Iva Ferreira, que é do ICHS, aposentada do ICHS, mas que inclusive esteve com a gente naquela diretoria de 1987, portanto, e também em uma dessas diretorias da Regional Pantanal. Portanto, a professora Iva, a gente convocou para um exercício importante nesse momento. O que a longa greve deste ano deixou de legado político à categoria? Eu relaciono direto com aquela questão que eu fiz do momento, naquela conjuntura de 87, 88, 86, 87, 88, novamente agora. A greve teve uma representatividade clara que os professores das universidades brasileiras fizeram um contraponto a um projeto de governo para as universidades que discorda, em especial, pela perda de autonomia das universidades e da quebra da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Portanto, a greve foi longa, foi difícil, mas foi um contraponto claro que os professores das universidades federais demonstraram que o seu posicionamento é contrário a esse projeto que está sendo colocado, que era a partir de uma proposta de governo de renovação ou de reformulação de carreira. Ele propõe por trás, ou traz no seu bojo, uma transformação do que eram as carreiras e mais, o que era fundamental enquanto princípios de construção de universidades no contexto brasileiro.
Quais as bandeiras prioritárias que a Dufimate deve abraçar nesta atual conjuntura? Bom, para nós, a Dufimate tem que se engajar na luta dos trabalhadores, como um todo, se aproximar definitivamente e se juntar aos movimentos sociais, já que a nossa concepção de universidade está diretamente ligada a uma concepção de sociedade. E, como consequência disso, fundamentalmente, é recuperar internamente a Dufimate, em termos de mobilização, etc., ou seja, abrir espaços para que os debates ocorram sobre sindicatos e sobre o sindicalismo dos professores no contexto das universidades, claro, dentro desse projeto em construção de universidades. E claro que a gente tem para, além dessa mobilização interna, a recomposição da Dufimate enquanto representação interna e no contexto externo, sindical e social. Quais bandeiras da sociedade a Dufimate deve apoiar? Bandeiras da sociedade. Bom, se nós estamos fazendo uma definição clara de que a Dufimate deve se envolver ou se integrar aos movimentos sociais de todas as ordens, inclusive a questão da saúde e da educação, que estão mais afetas a gente, mas a reestruturação do movimento sindical brasileiro também, eu não tenho dúvida que a gente está claramente colocando ou orientando um projeto de discussão para a gente rever a nossa universidade no contexto dessa sociedade que está posta para nós. Vale a pena lembrar, nós estamos aí comemorando 41 anos da UFMT, e a UFMT que surgiu como um codinome de Unicelva, e isso era claro naquele momento que o alvo seria ela totalmente ser vinculada à questão da selva que existia à época, mas não só, porque para nós da Chapa 1, a UFMT está inserida numa região que talvez seja o maior espaço para se construir uma universidade. Por quê? Porque aqui a gente já teve, mas alguns resquícios ainda estão presentes. Nós tivemos minérios, tivemos cerrado, tivemos floresta, índios, que ainda continuamos tendo, não conseguimos matar todos. Nós temos terras raras, nós temos a questão dos ecossistemas do Pantanal e Chapada, etc. Enfim, você abriu a janela, ou abriu a sua porta, seu objeto de estudo e de trabalho está ali presente. Nessa direção, talvez fosse um momento importante, a partir dos 40 anos, né? Em geral, as pessoas fazem uma certa revisão de vida, de repente a instituição também deveria fazer. Se nós, nessa trajetória, se a gente realmente cumpre minimamente com essa função social, ou seja, não adianta nós termos um discurso de que a universidade deve ser de qualidade socialmente referenciada, se de repente ela não faz nada nessa direção, não é? E aí a gente vai encontrar, olhando para a universidade hoje, que ela não é referência em áreas centrais, em cima das temáticas que a gente apresentou aqui, e ela acaba sendo ter contribuído mais para outras atividades que nesses 40 anos devastaram o estado de Mato Grosso como um todo.